Graças a Deus, meus queridos, muito bom estar mais uma vez com os irmãos, aqui dando continuidade aos nossos estudos no livro de Atos, nossa caminhada por essa jornada aí desses 30 primeiros anos da igreja cristã, relatados ali por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Inclusive nós já explicamos em outros momentos que o livro de Atos é uma continuação direta ali do livro de Lucas, é como se fosse parte 1 e parte 2, né? Como se fosse volume 1 e volume 2. Primeiramente no Evangelho, Lucas vai apresentar o ministério de Jesus, o que Jesus fez junto com os seus discípulos, ou ali sendo testemunhado pelos seus discípulos, e depois no livro de Atos ele vai mostrar o que o Espírito Santo faz por meio desses discípulos, testemunhando não só aos judeus, mas agora também aos gentios. E nós estamos caminhando pelos capítulos 1 a 1. Semana passada nós vimos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, acompanhado de Barnabé, e no início da viagem ainda com João Marcos. Eles foram para o lado continental, ali para a região ali da Ásia Menor, conhecida como Ásia Menor. Eles passaram por algumas cidades, plantaram algumas igrejas, retornaram para a Antioquia da Síria, e lá eles então relataram o que Deus havia feito por meio da sua viagem, por meio daquela primeira viagem missionária. O que nós estamos percebendo, o que nós podemos perceber, né, na narrativa de Lucas, é que as palavras de Cristo, logo no início do livro, quando Cristo ainda conversa com os apóstolos, ali antes da sua subida aos céus, ele diz que os apóstolos receberiam poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo. Isso vai estar lá em Atos capítulo 1, verso 8. Receberiam poder quando viesse o Espírito Santo sobre eles, e esse poder serviria para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E de fato é isso que nós temos visto acontecer ao longo do livro. Os apóstolos recebem o Espírito Santo no Pentecostes, eles testemunham aos judeus. O testemunho aos judeus continua ali por meio da ação dos discípulos atuando diretamente ali em Jerusalém. Os apóstolos enfrentam a perseguição, enfrentam algumas prisões, enfrentam algumas adversidades, mas o evangelho se espalha entre os judeus. O evangelho começa a convencer alguns judeus de que de fato Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que havia sido morto, crucificado há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, lembrando que os eventos do Pentecoste não estão longe do evento da crucificação e da Páscoa ali, da paixão de Cristo. Estão próximos ali, uma distância de 50 dias um do outro. Então os judeus começam de fato a reconhecer que aquele Nazareno que havia sido crucificado lá em Jerusalém alguns dias atrás é de fato o Messias esperado. O evangelho avança, o evangelho chega a Samaria logo depois da primeira diáspora ali dos cristãos, né, por conta da perseguição que é imposta aos discípulos e à igreja logo após a morte de Estevão, o martírio de Estevão. Então o evangelho começa a alargar as suas fronteiras, chegando a Samaria, ali por meio de Filipe. Há um despertamento espiritual ali em Samaria, muitos se convertem, muitos recebem a mensagem, e isso é confirmado pela descida do Espírito Santo sobre eles também. Há também ali a continuidade ao testemunho, a confirmação desse testemunho por meio do apóstolo Pedro, que se direciona até Samaria ao saber de todas essas situações, e lá ele percebe que de fato os samaritanos haviam sido integrados à igreja, integrados à aliança que Jesus Cristo havia estabelecido com a sua igreja. Então nós percebemos no texto que esse avançar vai sendo relatado por Lucas. A história continua, Lucas continua relatando. Então a igreja chega, então o evangelho chega até Antioquia por meio de alguns missionários que não são citados por nome, nós não sabemos quem são essas pessoas, mas o evangelho chega a Antioquia. Antioquia já é fora dos arraiais judeus, já não é mais território judeu, e também já não é um território híbrido como é o território samaritano. Nós explicamos lá que há uma ligação histórica entre samaritanos e judeus, tá? Há uma ligação ainda quase que genética, de sangue ali, por conta do histórico dos samaritanos. Os samaritanos é o que sobra do Reino do Norte, né? A grosso modo é o que sobra do Reino do Norte.
E então o evangelho avança, ele extrapola as fronteiras judaicas e chega então até agora fronteiras gentílicas, ainda que em uma estrutura um tanto quanto formada por judeus ali, mas o fato é que esses missionários anônimos que vão até Antioquia, eles pregam aos gregos. O texto é claro que diz, o texto é claro quando diz que esses missionários pregam aos gregos, e os gregos aceitam o evangelho, e sobre eles também é derramado o Espírito Santo, e os apóstolos vão até lá e confirmam isso. Barnabé vai até lá, confirma isso, que de fato o Espírito Santo desceu sobre eles. Inclusive ele vai atrás de Paulo, né? Paulo a essa altura já se converteu, já teve seu encontro com Jesus, ele vai até Paulo, eles então se estabelecem ali na Antioquia, eles ajudam na organização daquela igreja, uma igreja formada de judeus e de gentios, tá? E eles então embarcam nessa primeira viagem missionária, vão até a Antioquia da Pisídia, já mais acima no mapa, já mais ali dentro adentrando a Ásia Menor, subindo mesmo o mapa. Você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia ali, a maioria das Bíblias tem um mapa das viagens missionárias de Paulo. Você vai ver então que o Evangelho vai muito além das fronteiras do território judeu e de territórios próximos ao território judeu. Ele vai para bem longe, ele vai para distante. E o Evangelho é pregado às pessoas se convertem e o Espírito Santo é derramado sobre eles. Os apóstolos então voltam, né? Barnabé e Paulo voltam da sua viagem missionária, vêm cheios de alegria, contam tudo o que aconteceu quando chegam à igreja de Antioquia, Antioquia da Síria, tá? Que é uma igreja base ali para as viagens missionárias de Paulo. Eles então chegam até lá e aí nós chegamos agora ao capítulo 15. Capítulo 15 que relata um dos trechos mais conhecidos, é basicamente um divisor de águas ali no processo da leitura do livro de Atos. Por quê? Porque nesse momento nós temos um primeiro embate teológico, uma primeira questão que precisa ser resolvida pela igreja. O capítulo 15 relata o que a gente chama de o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Esse concílio debateu o que de fato é necessário para a conversão. Porque o que estava acontecendo? Deixa-me fazer um panorama histórico rápido, além do panorama que eu já fiz da nossa caminhada ao longo do capítulo 1 de Atos até o capítulo 14. Nós fizemos um pequeno resumo. O que está acontecendo nesse momento? A igreja é basicamente formada por judeus em Jerusalém, mas essa igreja avançou os seus territórios, avançou o seu território, ela já está na Samaria, ela já é formada agora também por pessoas de uma origem um tanto quanto híbrida, mas ainda que de longe tivesse alguma ligação com os judeus. Essa igreja avança, agora ela tem postos avançados em meio onde não há judeus, onde há gentios apenas, onde há pessoas que não são em tese da aliança com Deus, não são povo de Deus. E isso começa a soar estranho para um grupo dentro da igreja, para um grupo basicamente formado de pessoas que estavam migrando do farisaísmo para dentro da igreja. O texto bíblico, inclusive, capítulo 15, Lucas vai dizer que eram fariseus, tá? Eram fariseus, que eram um partido da circuncisão, assim será chamado em outro momento também. Esse grupo começa a se questionar. Ora, nós precisamos da lei. Se nós precisamos da lei para entender quem é Jesus, e se nós precisamos da lei para agradar a Deus, por que os gentios também não precisam da lei? Então eles começam a achar que Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. Jesus Cristo não é suficiente para a conversão. A obra de Cristo não é suficiente. É necessário confiar em Cristo, mas também é necessário acrescentar alguma coisa. E o que seria esse acrescentar de alguma coisa? Seria acrescentar a obediência às ordenanças da lei, especialmente as ordenanças rituais, circuncisão, a guarda as leis dietéticas, a guarda de dias e todas aquelas coisas que você já conhece um pouco, ainda que por alto, sobre as tradições judaicas. Então esse grupo vai até a Antioquia, até a igreja de Antioquia da Síria. Lembra, não confundir, tem duas Antioquias, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Tá? Eles vão até a Antioquia da Síria, onde é a base das viagens missionárias de Paulo, é a primeira igreja formada fora de território judeu, é lá onde os cristãos vão assim ser chamados pela primeira vez, e eles chegam lá
dizendo que estão vindo a mando de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, que a essa altura já é o líder da igreja em Jerusalém, tá? Lembrando que com o arrefecimento da perseguição por parte das lideranças judaicas em Jerusalém, o apóstolo Pedro tem mais liberdade, então ele consegue sair mais de Jerusalém, ele está de fato fazendo algumas viagens missionárias também, ainda que não relatadas nesse momento do texto, elas vão ser relatadas mais para frente nas cartas dele e em algumas citações do apóstolo Paulo. Então, o Tiago, a essa altura, é líder da igreja, então esse grupo de fariseus vão até a Antioquia da Síria, até a igreja de Antioquia, e lá dizem que estão fazendo essa visita a eles a mando de Tiago, e que eles, aqueles cristãos que haviam se convertido lá, aqueles gentios que haviam se convertido ao cristianismo, precisariam, para completar a sua salvação, para de fato estarem salvos, para de fato demonstrarem que eram realmente salvos, precisariam ser incluídos no judaísmo, ser incluídos nas tradições judaicas, fazer a circuncisão, guardar a dieta, guardar as questões dietéticas, né? Obedecer às restrições dietéticas que os judeus tinham e também guardar os dias sagrados. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé chegam até Antioquia, e aqui é interessante, na leitura em conjunto do livro de Atos, desses capítulos 13, 14 e 15, e em leitura em conjunto com Gálatas, nós vamos perceber que inclusive Pedro e Barnabé são meio que ludibriados pelo que esses homens falam, a ponto de em determinado momento acharem que realmente tinha alguma razão no que acontece ali, e a ponto do apóstolo Pedro depois ter que se retratar ao ser confrontado pelo apóstolo Paulo no seu comportamento. Então, nesse ponto, eles chegam até lá e causam uma confusão no meio da igreja. Ao impor essas regras, eles causam uma confusão no meio da igreja. E o problema nesse momento na igreja é: Jesus Cristo é suficiente para a salvação? Essa é a questão, esse é o ponto, essa é a discussão do momento, essa é a discussão que a igreja está tratando naquele momento e que está causando alvoroço na igreja. Porque de um lado nós temos os apóstolos pregando que Jesus Cristo é suficiente. As pessoas de fora da aliança judaica estão reconhecendo que Jesus Cristo é o enviado de Deus e depositando a sua fé nele, recebendo o Espírito Santo, demonstrando a sua salvação. Mas há um grupo dizendo que aquilo não é suficiente, que é necessário também incluir as regras judaicas. É isso que é debatido no capítulo 15, e é isso que nós vamos tentar tratar um pouco melhor nessa mensagem e tirar disso algumas lições para nós. Qual é o problema aqui? O problema é: só a fé em Jesus Cristo não era o suficiente. Essa era a discussão do momento. O que eles estavam dizendo era isso, o que esse grupo estava dizendo é isso. E é por isso que nós propomos como tema da nossa mensagem: só Jesus Cristo basta. Só Jesus Cristo é suficiente para a salvação. E nós vamos ver como isso é demonstrado ao longo da leitura do capítulo 15. Nós vamos pincelar aqui alguns textos que vão ser demonstrativos de que, de fato, Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Então, o que acontece após esse momento? Depois que acontece esse primeiro embate entre o apóstolo Paulo e esse grupo de judeus fariseus que estavam causando confusão ali, depois de haver um primeiro embate entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro então se recompõe, ele reconhece que havia se comportado de maneira equivocada. Eles então descem em caravana a Jerusalém, reúnem-se com a igreja e com o presbitério da igreja, com a liderança da igreja, para tomar uma decisão final sobre isso. E aqui é interessante que nós vemos a graça de Deus sendo derramada, porque Deus usa os seus apóstolos para chamar a atenção da igreja que aquilo não era novidade. A inclusão dos gentios na aliança não era novidade. A inclusão dos gentios sempre foi o plano de Deus. Nós já chamamos a atenção em outras mensagens que desde o Antigo Testamento o povo de Israel foi chamado para ser luz para as outras nações. Eles foram chamados para ser uma nação sacerdotal, uma nação que serviria de ponte entre as nações que não conheciam a Deus ou que haviam se afastado de Deus por conta de
das gerações que foram se perdendo ao longo da história. O povo de Israel seria essa ponte entre um mundo que desconhece ou ignora o seu Criador e o Criador. Então, essa nação foi chamada e foi forjada e formada para ser uma nação sacerdotal, uma nação que deveria atrair para si as outras nações e guiar essas nações em direção ao único Deus. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber como o povo de Israel ignora a sua missão principal e, por conta disso, vai sendo punido por Deus como uma maneira, inclusive, de correção. Deus vai tentando corrigir o povo de Israel e o povo, então, vai insistindo no erro, vai continuando no erro, na sua ignorância, ignorando a sua missão, a sua vocação missional para todas as nações. E aí nós chegamos então ao Novo Testamento, onde vem o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, então vem a nós para cumprir essa missão, essa vocação missional, por meio da sua obra redentiva na cruz. E ao fazer isso, ele instaura uma nova aliança com um novo povo, agora um povo não mais restrito aos judeus, um povo que incluía pessoas de todas as nações. Não é à toa que a ordenança final de Jesus Cristo dada tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos é no mesmo sentido. Nos evangelhos a tônica é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, tá? Até que eu volte. Tá? E no livro de Atos vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. A função da testemunha é o quê? É relatar algo que ela viu, é relatar algo que ela experimentou, algo que ela vivenciou. Então os apóstolos são conclamados a serem testemunhas de quê? De que Jesus Cristo é o único Salvador, de que Jesus Cristo é a salvação, de que a obra de Jesus Cristo era o único meio de encontrar salvação. Então, essa discussão é estabelecida ali, os apóstolos se reúnem em Jerusalém, juntamente com algumas lideranças também da igreja, que são reunidas ali naquele momento, e eles começam a debater. E nós percebemos a graça de Deus sendo derramada sobre a igreja e, consequentemente, sobre nós, porque nessa discussão os apóstolos vão relembrando de fatos e demonstrando por meio da experiência que eles estavam tendo e também pelo que os profetas já haviam falado desde o passado, de que aquilo não era novidade, que os gentios sempre foram objetos da preocupação de Deus, que a salvação não está restrita aos judeus e que, na verdade, a grande função deles, juntamente com os judeus, era de serem anunciadores dessa salvação e aglutinadores dessas pessoas, trazer essas pessoas, atrair essas pessoas para Deus. Perceba que lá no verso 8 e 9 do capítulo 15, o apóstolo Pedro, já participando da discussão no concílio ali, ele vai dizer o quê? Ele vai contar a experiência dele. E o apóstolo Pedro experimentou isso em todas as etapas. Ele experimenta o anúncio do evangelho aos judeus no Pentecostes. Ele é o instrumento de Deus ali no Pentecostes para anunciar, para pregar aquelas pessoas, o seu sermão lá no Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Ele então anuncia a mensagem do evangelho a todos aqueles homens que estavam ali reunidos, judeus de todas as nações. Aí aqui é interessante porque é um processo de aglutinação do povo judeu que está espalhado pelo mundo. A festa de Pentecostes tinha essa característica, judeus de todas as nacionalidades. Aqui, entenda, né? Judeus de todas as nacionalidades, o que nós estamos dizendo? O povo judeu, já desde o exílio babilônico, no Antigo Testamento, ele já está espalhado por muitas nações. Ainda que ele guarde a sua identidade cultural, a sua identidade religiosa, são judeus nascidos em outros lugares. O apóstolo Paulo mesmo é um exemplo. Ele não é nascido em território judeu, ele é nascido em território gentil, mas é judeu de nascimento, é da tribo de Benjamim. Ele ainda guarda as suas características judaicas, a sua identidade judaica, tá? Que a sua identidade judaica é muito ligada exatamente à guarda dos mandamentos que estão sendo discutidos aqui. Mas, por final da mensagem, a gente vai destacar um pouco mais sobre isso. Mas o ponto é que, em Pentecostes, o apóstolo Pedro experimenta essa aglutinação dos judeus. Deus meio que
de uma maneira exemplificativa, atrai para si todo o seu povo original, o povo que ele havia chamado originalmente para aquela missão, e anuncia a mensagem do Evangelho a esse povo. Esse povo é impactado, 3.000 almas se convertem naquele momento, você vê a igreja explodindo, crescendo naquele momento ali, explodindo demograficamente, né, crescendo em número, e o apóstolo Pedro experimenta aquilo. Depois o apóstolo Pedro experimenta mais uma outra situação. Ele vai até Samaria, vê o que está acontecendo em Samaria. Os samaritanos, que eram rejeitados pelos judeus, recebem o Espírito Santo, recebem a mensagem do Evangelho, confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e são inclusos na aliança. O apóstolo Pedro presencia isso. Ele percebe o que está acontecendo, ele ora, ele impõe as mãos sobre aquelas pessoas e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo. Da mesma forma, mais para frente, o apóstolo o apóstolo Pedro experimenta uma nova situação. Ele é chamado pelo Espírito do Senhor, ele é chamado pelo Espírito Santo a encontrar um homem chamado Cornélio, que era um romano, um soldado romano, um soldado que havia se convertido ao judaísmo, tá? Mas ainda assim um gentio, não mais agora um judeu híbrido, ou um judeu meio de segunda categoria, como eram considerados os samaritanos, mas agora é um gentio, é alguém que não tem ligações históricas ou genéticas com o povo judaico, mas que abraça a fé judaica por uma questão de compreensão, de que de fato aquilo faz sentido de alguma forma, aquilo lhe impactou de alguma forma. E aquele homem é chamado por Deus, é chamado pelo Espírito Santo para integrar a nova aliança em Cristo Jesus. Então o apóstolo Pedro presencia um gentio se convertendo e recebendo o Espírito Santo, que a essa altura já é percebido pelos apóstolos como sendo esse penhor, esse selo que demarca o que é salvo do que não é salvo. Aquele que recebe o Espírito Santo é porque havia demonstrações de que ele era alguém que estava incluso na nova aliança. Então perceba que o apóstolo Pedro se levanta no meio do debate ali, ele como uma grande liderança do colégio apostólico, ele se levanta no meio do debate e ele diz as seguintes palavras, verso 8 e verso 9. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 7. Ele diz assim: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então o apóstolo Pedro chama a atenção da igreja naquele momento, que está debatendo aquela questão, dizendo: olha, meus irmãos, o Espírito do Senhor me levou, o próprio Senhor me levou a falar com os gentios. Eu experimentei isso, eu vi os gentios se convertendo e eles receberam o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que nós recebemos no Pentecostes. E a eles não foi exigido nada, foi exigido o quê? Que eles apenas reconhecessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e depositassem a fé salvífica em Cristo Jesus. Então o apóstolo Pedro diz: olha, o Espírito Santo não fez distinção entre eles e nós. Assim como o Espírito Santo desceu sobre nós, o Espírito Santo desceu sobre eles. Logo, não há diferença entre nós. E o apóstolo Pedro tem uma experiência muito marcante no próprio livro de Atos, antes do seu encontro com Cornélios, numa visão que ele tem enquanto estava orando, Deus fala para ele: desce um lençol do céu contendo todo tipo de animais impuros que não faziam parte do cardápio dietético de um judeu que de fato levasse a sério a lei do Senhor, e a voz do Senhor diz para o apóstolo Pedro: mata e come. E ele então se levanta e diz: não, Senhor, eu nunca botei comida impura na minha boca. E aí Deus diz: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Ele já está abrindo a mente do apóstolo Pedro para perceber que sim, os gentios seriam incluídos na aliança, porque Deus não é Deus apenas dos judeus, ele é Deus de todas as nações. E assim como o apóstolo João vai dizer lá em Apocalipse, de todas as tribos, povos e raças, muitos viriam louvar ao Senhor, muitos virão louvar ao Senhor, muitos estarão diante do Senhor, concedendo a Jesus Cristo a honra e toda a glória. Então o apóstolo Pedro se levanta, chama a atenção do concílio,
chama a atenção de que o Espírito Santo não havia feito distinção entre os judeus e os gentios. E aí, logo na sequência, no verso 10, ele vai dizer: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E aqui há um elemento interessante, porque o apóstolo Pedro chama a atenção para a relação do próprio judeu com a lei. Essa relação é muito melhor trabalhada na carta de Gálatas também, e bastante trabalhada na carta de Romanos, cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas o ponto aqui é, a lei cumpriu um papel, ela tinha uma tarefa, ela tinha uma função dentro do povo. A lei não é má, porque a lei vem do Senhor. Tudo que vem do Senhor é bom. A lei não é má em sua natureza, mas a lei impõe um peso a nós que é impossível de carregarmos. Por quê? Porque a lei exige de nós o padrão de Deus, o padrão divino, o padrão da perfeição. Porque para estarmos juntos de Deus ou próximo de Deus, precisamos ser perfeitos. E como é que nós conseguimos chegar a Deus, ainda que nós não consigamos cumprir toda a lei? Por meio daquele que cumpriu a lei, por meio de Cristo Jesus, por meio do nosso único e suficiente Salvador, daquele que é o nosso intermediário, daquele que é o nosso intermediador, daquele que é o nosso supremo sacerdote. Jesus Cristo cumpre a lei, e ele então tem os méritos de cumprir a lei. E porque ele tem os méritos de cumprir a lei, ele nos concede os méritos para estarmos diante de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai usar muito nas suas cartas a expressão em Cristo. Estamos em Cristo, porque em Cristo temos as condições de nos apresentarmos diante de Deus, ainda que nós não tenhamos conseguido cumprir a lei do Senhor. Porque em Cristo nós recebemos os méritos daquele que cumpriu a lei. E aí o apóstolo Paulo diz: ora, como é que então que nós e os gentios foram salvos? Pela graça, a graça de Cristo Jesus. A graça, o favor imerecido, o favor que foi derramado sobre nós, não foi pela obediência da lei, não foi pela guarda dos elementos rituais da lei judaica, a circuncisão, a guarda dietética, a guarda de dias. Não é isso que nos tornou merecedores da salvação. O que nos torna salvos, o que nos permitiu chegar à salvação, foi a graça de Jesus Cristo, como ele diz no verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A mesma graça que foi derramada sobre nós é a graça que é derramada sobre os gentios. E aí é interessante que logo na sequência o texto diz que a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então o debate continua, o apóstolo Paulo agora e o apóstolo Barnabé se levantam e contam tudo aquilo que eles haviam vivenciado em sua viagem missionária. O que nós já falamos na semana passada, durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então eles demonstram que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios. E a união desses três testemunhos, do apóstolo Pedro, apóstolo Paulo e Barnabé, consegue então trazer um pouco de lucidez àquela assembleia. E aí então Tiago se levanta, e Tiago, como o líder daquela assembleia, aquele que estava à frente da igreja ali em Jerusalém, ele se levanta para dar uma palavra final, para dar uma orientação final. Aí o texto continua dizendo o seguinte: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. E aqui é interessante, porque Tiago retoma agora a tradição profética, chamando a atenção da igreja e da assembleia que estava ali reunida, da assembleia no concílio que estava reunida, dizendo: olha, não é novidade isso que o apóstolo Pedro está nos falando. Não é novidade isso que Paulo está nos falando. Não é novidade isso que Barnabé está vivenciando. Os profetas já haviam dito isso, já haviam nos avisado sobre isso. Aí ele cita no verso 16, verso 17 e 18, um compilado aqui de textos de Amós e textos de Isaías. Ele diz o seguinte: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei.
para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Isso aqui é um compilado de textos de Amós, tá? E de textos de Isaías 45, 21 e Amós 9, de 11 a 12. Tiago, então, faz um compilado do que os profetas haviam falado e deixa claro para a igreja reunida naquele momento que isso não era novidade. Os gentios já deveriam eles não deveriam se espantar com aquilo. Mas o ponto continua ainda da discussão. O ponto é que a discussão entre eles ali é, ok, os gentios podem ser integrados à nossa aliança, sim, mas eles precisam se tornar judeus para integrar a aliança ou não? E o que fica claro pelo testemunho do apóstolo Paulo, do testemunho do apóstolo Pedro, do testemunho de Barnabé e em conjunto com o testemunho dado pelos profetas, é que Deus não estava exigindo das outras nações que elas se tornassem judias. Deus não está exigindo das outras nações, dos gentios, que se tornassem judeus. Deus está exigindo deles que eles apenas depositassem a fé salvífica no seu ungido, no seu Cristo, no seu enviado. E aí Tiago então termina o seu veredito dizendo o seguinte, verso 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenhais de contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, de carne de animais sufocadas no sangue, porque Moisés tem a cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Aqui qual é a preocupação de Tiago? A preocupação de Tiago é com a comunhão da igreja. Não é que essas 4 regrinhas que ele estabelece aqui, comida oferecida a ídolos, relações sexuais ilícitas, e aqui relações sexuais ilícitas tem muito a ver com a ideia de casamento entre consanguíneos, casamento entre parentes, né, entre primos, entre parentes, de uma maneira geral, a carne sufocada no sangue e algumas outras regrinhas que ele coloca aqui. Não é que apenas essas regras valem da lei, tá? O que Tiago está preocupado aqui é com a coesão da igreja, com a comunhão. Porque ao mesmo tempo que os gentios estão sendo integrados ao corpo, e para eles algumas dessas regras não fazem sentido, tá? Algumas regras dietéticas especialmente não fazem sentido, tá? Ao mesmo tempo você ainda tem muitos judeus que estão se convertendo ao cristianismo e ainda estão muito arraigados ao seu comportamento cultural. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, falando a uma igreja de maioria gentílica, vai deixar bem claro, olha, se você for comer uma comida que tenha sido oferecida a ídolos, ainda que o fato dela ter sido oferecida a ídolos não faça nenhuma diferença para você, não vai transformar nem para mal nem para bem, mas se a sua consciência lhe acusar, não coma. Se você comer achando que está cometendo pecado, não coma. E aí então o Tiago, nesse mesmo espírito que o apóstolo Paulo expressa lá em Coríntios, ele diz, olha, nós temos que respeitar a consciência também dos irmãos judeus. Não é à toa que ele termina aqui o verso 21 dizendo, olha, porque Moisés tem em cada cidade, ou seja, tem judeus espalhados por todo lugar do mundo, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então ele chama a atenção, a igreja vai aglutinar judeus e gentios. E essa igreja precisará se sentar à mesa para partir o pão, para ter a comunhão, para lembrar a Santa Ceia do Senhor, para estar juntos ali como um corpo. Se eles se sentarem à mesa para comer e de repente o gentio está lá comendo uma comida que ofende o judeu, não haverá comunhão. Então a preocupação de Tiago é com essa comunhão. Mas perceba que ele diz, os rigores da lei, as exigências da lei, as exigências ritualísticas da lei, isso nós não devemos exigir dos gentios. Isso nós não devemos exigir dos gentios porque isso não faz sentido para os gentios. Isso não demonstra nada em relação à salvação deles. Isso não acrescenta em nada à salvação deles. Porque o que importa é percebermos que o Espírito Santo foi derramado sobre eles porque eles depositaram fé salvífica em Jesus Cristo e por isso foram unidos à lei. Finalizando a nossa meditação sobre esta passagem bastante conhecida e bastante importante, qual é a missão que nós tiramos disso tudo? Qual é a lição que nós podemos tirar dessa mensagem como um todo? O que isso tem para nos ensinar nos dias de hoje?
Obviamente que nós não experimentamos mais algumas dificuldades como essa. Nós não temos, de repente, pessoas no nosso meio tentando circuncidar os cristãos modernos, até porque a partir de um determinado momento da história a igreja se torna majoritariamente gentílica, não mais de maioria judaica, e boa parte dessas restrições, inclusive colocadas aqui por Tiago, deixam de ter importância no decorrer da história da igreja. Mas o fato aqui é que nós precisamos entender uma coisa: só Jesus Cristo basta. A nossa mensagem deve ser concentrada na obra salvífica de Cristo. Nós não devemos impor condições para a salvação. Comportamento não é condição para a salvação, vestuário não é condição para a salvação, a origem étnica não é condição para a salvação, origem social não é condição para a salvação, formas doutrinárias não são condições para a salvação. O que é condição para a salvação é confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa é uma condição que inclusive não depende de nós, porque a graça nos é dada pelo próprio Espírito Santo. É Ele que nos convence da justiça e do juízo. É Ele que nos convence da nossa condição de pecado. Então isso também nos é dado, também é graça. A fé salvífica também é graça. O arrependimento também é graça. Nós nos arrependemos porque o Espírito Santo opera uma obra miraculosa no nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso é que nós precisamos prestar atenção ao capítulo 15, porque muitas vezes nós queremos impor condições para a salvação. Nós queremos dizer quem pode e quem não pode ser salvo. Nós queremos dizer quem é crente e quem não é crente. Óbvio que aqui eu não estou dizendo que você não deva julgar a árvore pelos seus frutos. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que o cristão, de fato, dará demonstração da salvação e haverá algum pendor, algum selo que demarque essa salvação. E é isso que os apóstolos chamam a atenção. Por que eles dizem que os gentios são salvos? Porque o Espírito Santo se derramou sobre eles. Porque eles dão demonstração de confissão de pecados, de reconhecimento de quem são diante de Deus e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque o Espírito Santo estava sobre eles. Então, nesse sentido, os apóstolos olham para aqueles homens, para aqueles gentios, para aquelas mulheres que haviam se convertido e dizem: eles são nossos irmãos, eles estão inclusos na nossa aliança. Agora, o que nós temos que fazer hoje, nos nossos dias, é anunciar Jesus Cristo e não colocar regras para a salvação, e não colocar condições para a salvação, e não fazer algum tipo de gabarito onde as pessoas devem se encaixar primeiro para depois nós dizermos se elas são salvas ou não. Nós devemos anunciar Jesus Cristo tão somente, porque só Jesus Cristo basta. Só Jesus Cristo é suficiente. A graça da obra salvífica de Cristo é tudo o que precisamos para termos acesso à salvação e à paz com Deus. Que essa mensagem nos traga renovo missionário. Que essa mensagem nos traga confiança de que se anunciarmos o Evangelho real, o Evangelho que fala que só Jesus Cristo é suficiente, o Espírito Santo do Senhor convencerá aqueles que precisam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e haverá conversão. Haverá alegria no meio da igreja, assim como houve alegria ali na igreja de Atos, porque independente das suas origens étnicas, independente das suas origens étnicas ou origens sociais ou de qualquer outro tipo de situação, quando a graça de Deus se derrama sobre o coração de um homem e de uma mulher arrependido, ele fatalmente encontrará a salvação. O que nos cabe é anunciar o Evangelho, tão somente o Evangelho que diz que Jesus Cristo basta. A lição que tiramos, e a lição que eu espero que você tire desta mensagem, do capítulo 15, é que só Jesus Cristo basta. Só Jesus Cristo é o suficiente. E é só Jesus Cristo que nós anunciamos. Que Deus nos guarde. Peço que você me acompanhe numa oração final. E se Deus assim nos permitir, nós estaremos semana que vem juntos, mais uma vez, para continuarmos analisando o livro de Atos e tirando para nós preciosas lições. Senhor, dá-nos graça, Pai. Dá-nos a graça de entendermos que a mensagem do Evangelho é pura e simples, porque ela nos diz que só Jesus Cristo é o suficiente. Não nos deixa acrescentar penduricalhos à mensagem do Evangelho, Pai. Não nos deixa acrescentar condições que não existem para a salvação. Acende no nosso coração o desejo de anunciar um Evangelho puro,
o Evangelho real, o Evangelho simples. Que Jesus Cristo seja o centro e todo o conteúdo da nossa mensagem. Que nós anunciemos a todas as nações que só Jesus Cristo é suficiente para a salvação. E que se essas pessoas olharem para Jesus, elas encontrarão salvação. Guarda-nos, Pai. Abrevia este tempo de separação. Ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me dar um último recado a você. Você deve estar vendo que no cantinho aqui superior tem um QR Code, tá? O QR Code aqui está para os membros da igreja, para você desejar fazer a sua contribuição mensal, a sua contribuição para o sustento da igreja. Você pode usar o sistema de QR Code com a leitura do seu celular, da câmera do seu celular. Você vai ser direcionado para o sistema de gestão que a igreja utiliza. Lá você tem uma ferramenta para gerar boletos ou para usar cartão de crédito também. Tudo muito seguro, de maneira que você poderá fazer as suas contribuições. Haverá um link também na descrição desse vídeo, encaminhando diretamente também para esse site de contribuição para o sustento da igreja. Nós agradecemos a todos, pedimos que Deus permaneça com vocês, é a nossa oração, é o nosso desejo, e se Deus nos permitir, semana que vem estaremos todos juntos. Amém.